Áudio 21 da História da Vida de George Miller. Capítulo 12. Faça aos outros. George Miller olhou para o endereço na parte de trás do envelope, Rua Wilson, 11. Quando abriu o envelope, seu pulso acelerou. Talvez alguém lhe oferecesse a quinta casa na rua para alugar. George esperava que sim. Era hora de uma nova expansão e as casas na rua não vagavam com muita frequência. No entanto, quando George leu a carta, seu coração doeu. A carta não dizia respeito ao aluguel de outra casa. Ao contrário, o remetente, um morador da rua Wilson, desejava que os órfãos saíssem do bairro. Mary, venha ler isso, disse George. Mary chegou na sala com um par de tesouras ainda na mão, pois estava cortando aventais para serem costurados pelas garotas mais velhas. O que é, George? Perguntou, percebendo o olhar preocupado do marido. George entregou-lhe a carta, que ela leu rapidamente. George, que vamos fazer? Ela gemeu enquanto se sentava ao lado dele. Não sei, ele respondeu com cuidado, mas o homem tem razão. E se os outros residentes na rua se sentem assim? Sua voz sumiu ao reler a carta. George admitiu que, embora a carta não fosse cruel, era bastante franca. O escritor reclamava dos 4 orfanatos na rua Wilson. Ele estabelecia vários pontos de preocupação. Primeiro, as casas eram muito barulhentas, em especial quando as crianças brincavam no lote da esquina. Segundo, os esgotos na rua refluíam por conta do uso excessivo. Terceiro, a pressão da água muitas vezes ficava reduzida a um gotejamento porque os orfanatos usavam muita água. O escritor concluía a carta sugerindo que o próprio George não gostaria de viver ao lado dos orfanatos. Ele perguntava por que os orfanatos deveriam ser, entre aspas, impostos aos moradores da rua Wilson. Ele tem razão, disse George, passando a mão no queixo. As casas foram projetadas para 10 pessoas viverem nelas e temos quase 35 pessoas em cada uma. Acho que eu ficaria com dor de cabeça se fosse obrigado a ouvir as crianças brincando durante 5 ou 6 horas por dia. Mary concordou. Mas não podemos fazer desaparecer o orfanato. Acredito que você precisará se encontrar com o homem e ver o que se pode fazer por ele. George sentou-se em silêncio. A admoestação de Jesus de fazer aos outros o que você gostaria que eles lhe fizessem veio à sua mente. Ele não pensara nisso antes, porque ninguém lhe disse nada, mas ele começou a se perguntar se estava sendo um bom próximo, entre aspas, para o remetente da carta e para os outros moradores da rua Wilson. Quem realmente quereria viver ao lado de tantas crianças barulhentas? Mas o que ele poderia fazer a respeito? Quanto mais ele pensava sobre a situação, mais sentia que deveria remover todas as crianças da rua Wilson. O escritor da carta estava certo. Um orfanato não pertencia a uma rua residencial. Mas se fosse esse o caso, qual seria o lugar para as crianças? Nas horas seguintes, uma ideia começou a se enraizar-se na mente de George. E se ele construísse um orfanato em algum ponto dos arredores da cidade?
Ele poderia fazê-lo grande o suficiente para abrigar todas as crianças sobre o mesmo teto. Essa ideia na mente de um homem que muitas vezes precisava orar por 1 centavo para comprar uma garrafa de leite era incompreensível. Ainda assim, ele nunca fora alguém que deixava passar uma ideia sem antes orar a seu respeito primeiro. Enquanto orava, George sentiu que deveria preparar uma lista de prós e contras a respeito da construção de um orfanato. Ele foi até a mesa e puxou uma folha de papel em branco novinha. No topo escreveu: Razões para mudar da Rua Wilson. Sob esse título, listou os motivos pelos quais achava uma boa ideia. Primeiro, os vizinhos têm uma queixa justa a respeito do orfanato e dos inconvenientes que causam. Segundo, Deus não é honrado quando as pessoas sentem que precisam se queixar de ter de viver ao lado de um orfanato cristão. Terceiro, o playground na esquina era pequeno demais para todas as crianças brincarem ao mesmo tempo. Havia espaço para apenas um orfanato usá-lo por vez. Quarto, não havia quintal em torno das casas onde os meninos pudessem plantar jardins, tarefas que ensinariam aos meninos uma habilidade útil e proveria comida para as casas. Quinto, o ar em Bristol estava esfumaçado e poluído e as crianças, das quais muitas chegavam ao orfanato doentes, ficariam mais saudáveis respirando o ar do campo. Sexto, quando as crianças ficavam doentes, não havia espaço suficiente para separá-las das outras crianças e garantir que a doença não se espalhasse. Satisfeito por ter listado todas as razões pelas quais seria bom mudar o orfanato de lugar, George escreveu o segundo título, Razões para permanecer na Rua Wilson. Ele listou os seguintes motivos. Deus nos abençoou primeiro com uma, depois 2, 3 e agora 4 casas na Rua Wilson. Precisaríamos ter muita certeza de que Ele nos oriente a sair. Segundo, seria necessário muito dinheiro para a mudança, dinheiro este que poderia ser usado nas necessidades dos órfãos de outra forma. Terceiro, tomaria muito tempo encontrar o lugar certo para planejar e construir um novo orfanato. Durante várias horas, George orou sobre as 2 listas e por fim chegou à conclusão de que seria bom construir um orfanato novo. Havia muitas crianças na lista de espera e ter um lugar maior que pudesse acomodá-las, bem como as crianças já recebidas nos orfanatos, tornaria as coisas muito mais fáceis. A nova instalação precisaria apenas de uma enorme cozinha, uma lavanderia e um sistema de aquecimento. Não só isso, seria maravilhoso levar as crianças para o campo um pouco. Pelo fato de elas viverem e irem à escola no mesmo quarteirão, raras vezes conseguiam aproveitar a natureza. Tendo resolvido o assunto em sua mente, George decidiu ver se outros cristãos poderiam encontrar qualquer razão para ele estar errado em seu raciocínio. Na reunião de oração da igreja regularmente agendada para aquela noite, ele contou à congregação sobre sua ideia. Todos a acharam inspirada, uma vez que a nova casa fosse paga, uma grande quantidade de dinheiro seria economizada no aluguel. Além disso, a estrutura permanente seria algo que as pessoas de Bristol
cristãs e não cristãs poderiam apontar como exemplo do que a fé em Deus poderia fazer. George e Mary começaram a orar com seriedade sobre o projeto. Eles pediram a Deus para mostrar-lhes como deveriam prosseguir. George também reuniu alguns fatos importantes para que pudessem orar com mais especificidade. Era bom que eles acreditassem em um Deus generoso, pois do contrário os fatos bem poderiam tê-los desestimulado. Eles precisariam de pelo menos 10.000 libras para construir uma casa grande o suficiente para abrigar 300 órfãos. Com o fato em mãos, a família Miller passou as 35 manhãs seguintes pedindo um sinal a Deus de que deveriam começar a construir. E nada aconteceu. George, no entanto, não desanimou, continuou orando e pedindo a Deus que lhe desse mais fé para continuar crendo. Então, em 10 de dezembro de 1845, na 36ª manhã de oração especial, eles ouviram uma batida na porta. Um cheque administrativo foi entregue à casa e com ele uma nota dizendo que o dinheiro era para a construção do orfanato. O valor do cheque administrativo era de 1.000 libras, a maior doação que George já havia recebido. 3 dias depois, a irmã de Mary Miller, que morava com George e Mary, retornou a Bristol. Ela estivera em Londres, onde conheceu um homem que havia lido o livro de George. Tendo se apresentado como cunhada de George Miller, os dois começaram a conversar sobre o trabalho que estava acontecendo em Bristol. No decorrer da conversa, a irmã de Mary mencionou o plano para construir uma nova instalação. Os ouvidos do homem foram atraídos pelo que ouviu e o homem anunciou que era arquiteto e projetaria e supervisionaria a construção da nova estrutura de graça. Ao que parece, ele estava orando por alguma maneira de servir a Deus com suas habilidades.